Está no Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 7. A palavra do Senhor assim nos diz. João 3, acharam, irmãos? Amém? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Vamos ler juntos, mesmo com versões diferentes? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais uma vez, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Faz sentido, né? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Deixa eu ler mais 2 versos aqui. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitam o nosso testemunho. Agora o verso de número 16, vamos lá, vamos ler bem forte juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora sem ler, vamos falar juntos? 2, 3 e... Porque olha aí, gente, todo mundo sabendo de cor. Que o Espírito de Deus fale ao nosso coração através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus. João 3,16, a narrativa que começa de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. João 3,16, como nós comprovamos aqui, é um texto que é conhecido por todos nós de cor e salteado. E realmente ele carrega uma mensagem poderosíssima, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João não conseguiu descrever a imensidão desse amor, a dimensão desse amor, de tal maneira que deu um amor, porque o amor é o que o amor faz, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Martinho Lutero disse que, em um dos seus escritos, ele disse que João 3,16 é o Evangelho em miniatura. É como se o que ele está querendo dizer é como se a gente tivesse que resumir Mateus, Marcos, Lucas, João em um único versículo, seria: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E de fato esse texto ele carrega essa essência da mensagem do Evangelho. De fato esse texto carrega a essência da obra de Cristo, de dar a sua vida em favor do mundo. De fato esse texto carrega essa mensagem poderosa do Evangelho. Agora, dentro de tantas coisas que esse texto nos mostra, ou o contexto que envolve essa narrativa, uma delas que me chamou a atenção foi que esse texto foi pregado para um único homem. Interessante que Jesus, na ocasião, não utiliza às vezes uma mensagem tão poderosa como essa, né? Toda palavra obviamente é poderosa, no sentido desse impacto que João 3,16
tem sobre a vida de cada um de nós, sobre o mundo, Ele não usa essa mensagem tão poderosa para pregar numa praça movimentada da Grande Jerusalém, ou numa sinagoga num sábado em que estava lotado. Não, Ele pega essa mensagem e prega para um único homem, e ainda numa calada da noite. Inclusive essa é uma história sobre o encontro de um homem na calada da noite. Nós estamos na noite. Hoje Jesus marcou um encontro com você. Aqui é um encontro de Jesus com o homem numa calada da noite, porque não tem mais ninguém ao redor. E Jesus prega esse sermão e decidiu ministrar essa palavra tão poderosa ao coração de um único homem. E a gente começa a perceber que Jesus, Ele não vê multidões aglomeradas ou multidão aglomerada, mas corações sedentos. Preste atenção, Jesus ele não bate o olho e fala, olha que multidão adorando. Jesus ele contempla corações. Jesus não se impressiona com multidão. Jesus se impressiona, se eu posso usar essa palavra, é com o coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que a esse ele não resiste. Ou seja, você pode estar perdido aqui nessa noite no que tange no cantinho, ali ninguém te vê, ninguém te conhece. Talvez você está ali, quadro, ninguém está me vendo, estou participando, estou visitando, quem sabe, ou tem participado. Talvez você está sentindo-se na multidão, mas eu quero lhe dizer essa noite que Jesus está contemplando o anseio do seu coração. Jesus está vendo a necessidade da sua alma. Você pode esconder de mim, do acolado, à direita e da esquerda, mas os olhos do Senhor estão sobre ti. Inclusive digo mais, o Senhor foi quem te atraiu aqui para essa noite e marcou esse encontro contigo para marcar a sua vida de uma vez por todas. Uma vez por todas. Porque o encontro com Nicodemos marcou a história desse homem e a história da humanidade. Eu quero declarar sobre vidas, o que Deus vai gerar nesse encontro contigo aqui nessa noite. Eu não sei o que Ele vai ministrar sobre o seu coração, mas eu quero declarar que algo do céu vai ser produzido dentro de você e não vai ficar só em você. Essa mensagem vai ecoar através de você para a glória de Jesus. Um homem recebe, o mundo recebe através de um encontro. Eu gostaria de saber o nome das pessoas que aqui estão, todos, sei de uma boa parte, mas mesmo que eu não saiba, você pode ter certeza que Jesus te conhece, e Jesus te conhece pelo nome. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu interesse. Ele está passando nas ruas de Jericó, ele vê o Zaqueu lá em cima, sem ninguém falar nada com ele, ele fala o quê? Zaqueu, tem jeito de fugir não, desce. Hoje eu vou estar na sua casa, hoje vai ter salvação ali. E uma coisa que me chama muita atenção é que Jesus pega a gente assim, na rotina da vida. Um dia comum, uma caminhada numa estrada. Jesus ele nos surpreende. Ele fez isso com o eunuco, quando o eunuco, o Filipe foi lá e evangelizou o eunuco, ele batizou numa caminhada, numa viagem. Às vezes hoje pode ser mais um domingo, pode ser mais uma noite, mas hoje pode ser a noite do encontro de Deus com a sua vida, que vai marcar a sua história, que vai transformar a sua realidade na terra e eterna. Então Jesus te conhece pelo nome. Inclusive saiba que Ele pensou em você antes dos seus pais pensarem em você. Antes dos seus pais te planejarem, Ele já tinha te planejado. Porque antes de você nascer, eu te formei e te designei para ser profeta das nações, como diz em Jeremias, capítulo de número 3, capítulo 1, verso 5. Te constitui. Então o nosso propósito precede o nosso nascimento. Talvez você está aqui e está dizendo, meus pais não me planejaram. Quantas pessoas já intentaram contra a própria vida, porque foram rejeitados pelos pais. Agora entenda, você pode não ter sido pensado, programado e até mesmo rejeitado pelos seus pais na terra, mas o seu Pai eterno te planejou e você está nessa terra por um propósito. Ele te constituiu, Ele te projetou. Então Jesus, Ele conhece, Ele marca um encontro com a gente, e Ele libera palavras sobre o nosso coração. E aí nesse encontro aqui com Nicodemos, que Ele libera essa palavra tão poderosa, alguns aspectos, eu até falei sobre isso em uma das cruzadas, sobre a vida de Nicodemos, e é interessantíssimo nós entendermos
alguns aspectos da vida aqui do Nicodemos, para que a gente entenda essa mensagem. Olha só, a Bíblia diz no versículo de número 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos. Ou seja, a Bíblia nos mostra, antes de falar o nome dele, que ele era um fariseu, que era um membro de um grupo religioso judaico, que vivia de forma muito estrita a observância da lei. O que isso significa? O judeu, esse fariseu, era uma pessoa que estudava a Bíblia com muita dedicação, com muito critério. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, certamente Nicodemos sabia de cor, porque faz parte, para se tornar um fariseu dessa elite estudantil, ter esse conhecimento profundo. Eles observavam critérios da lei. Tem um comentarista bíblico chamado William Barker, que diz assim, os fariseus eram a melhor gente de todo o país. O fariseu era um homem que prometia passar toda a sua vida observando cada detalhe da lei dos escribas, cada detalhe. Então, se era um costume judaico jejuar 2 vezes por semana, certamente Nicodemos jejuava 2 vezes por semana, igual você faz, nós fazemos, sabe? Certamente ele tinha o hábito dos judeus de orar 3 vezes no dia. Certamente ele dava o dízimo da menor das hortaliças. Certamente era um homem que guardava radicalmente o sábado. Ele era um religioso. Diga comigo, Nicodemos era extremamente religioso. Extremamente religioso. Muito. Eu já compartilhei com os irmãos em algumas ocasiões aqui sobre a vez que nós tivemos em 2013 ou 14 em Israel. E na experiência nós estávamos num sábado lá. Uma vez, no período que a gente ficou lá, um dos dias, a gente teve a oportunidade de estar lá no dia de sábado, que é o Shabat deles. E eles são tão criteriosos, religiosos. Nesse tempo agora, eu fico imaginando na época de Jesus, que enfrentou tantas resistências. Eles são tão criteriosos que a gente estava num hotel que tinha 2, eu falei uma certa vez, 2 elevadores, né? E no dia de sábado, um elevador 20 andares, né? O hotel muito grande. Um elevador, você entra e escolhe o andar que você quer estar, né? Normalmente, como a gente faz aqui, 5º andar, ia até o 5º andar. Mas o outro era justamente para os judeus, né? Que tem essa questão do Shabat. Por quê? Lá parava em todos os andares. Então, se o cara fosse para o 10º andar, ele entrava e tinha que... 1º andar, abria, tinha que esperar, fechava. 2º andar, já era programado assim. Por quê? Porque eles não podiam fazer o esforço de ir lá, porque não pode trabalhar tal, de esticar o dedo e apertar o andar, porque eles estariam fazendo ali um esforço no dia do Shabat, que é o dia do descanso. Não pode ligar fogo, esquentar comida, tem que colocar lá programado, eles têm um fogãozinho hoje, né, que já programa para esquentar no momento. Eu lembro que eu fui na recepção do hotel, antes de sair, precisava de falar com alguém que estava no andar tal. Aí quando eu falei, diz que aí para o andar tal, para o quarto tal. Aí eles viraram para mim o negócio lá, apesar de que eles estavam trabalhando no hotel, mas não podia digitar ali para não fazer esse esforço. Estou falando agora, da atualidade, Shabat. Então se imagina no tempo de Nicodemos, o quanto que eles eram assim, extremamente. Ele não era só um judeu, ele era um fariseu. Você vai entender o que nós rapidamente vamos trazer aqui. Ele era um fariseu, estritamente restrita à religião. E aí você vê que ele não é só um fariseu, mas o verso 1 diz assim: um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ou seja, ele era um principal entre os homens. Eu estava olhando aqui, é uma palavra grega que dá essa denotação de autoridade, que quer dizer que ele era membro de um sinédrio. Ou seja, ele fazia dentro do judaísmo parte de um sinédrio de 70 homens, que o sinédrio era composto por 70 homens de uma suprema corte. Então ele era, além de ser extremamente religioso, ele era um homem muito intelectual, inteligentíssimo. Mas esse homem, além de ser religioso, além de ser altamente intelectual, versado no conhecimento, esse homem, se você aprofundar na história de Nicodemos, você vai ver que ele era um homem muito bem financeiramente. Ele era um homem considerado rico na época. Na verdade, os judeus já carregam essa cultura, né, essa realidade de prosperidade.
E o fariseu, melhor dizendo, o Nicodemos, você percebe no que a biografia dele relata, que ele era um homem muito rico, muito bem financeiramente. Porque se você ler em João, capítulo de número 19, verso de número 39, fala que quando Jesus morreu, ele preparou 100 libras de um composto de mirra e aloés, dá 34 quilos desse composto. E somente um homem rico tinha condições, porque essa quantidade de composto para embalsamar uma pessoa que havia morrido, era feito para embalsamar reis. Então, era um produto que era usado, a quantidade e que foi usado era para embalsamar reis. Ali ele já estava profeticamente mostrando que era Jesus, né? O rei dos reis. Então um homem extremamente religioso, na religião, um homem extremamente intelectual, certamente com um monte de diplomas, um homem muito, muito, muito rico, um homem que certamente tinha um respeito diante da sociedade. Era um homem que era respeitado por toda essa realidade de vida. Contudo, apesar, preste atenção nisso, que é para a gente trazer a mensagem aqui para a aplicação. Apesar de todos esses nobres atributos admiráveis aos olhos de qualquer ser humano, Jesus olhou para esse homem e disse o quê? É necessário? Como? Um homem religioso, aplaudido pela sociedade, certamente, poder aquisitivo elevado. Vamos falar assim, gente, está redondinho. E Jesus fala assim: Nicodemos, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E aí a gente começa a trazer algumas realidades que vão confrontar a nossa alma para poder nos alinhar com o caminho da eternidade, com o caminho do céu, do novo nascimento, com a realidade do Evangelho. Aí a gente observa que os nossos recursos, ou ser rico, ser abastado, ou independente da quantidade de recursos que eu tenho, pode ter as suas vantagens, mas jamais pode comprar a nossa salvação. Os recursos que eu e você temos não tem poder de garantir a nossa eternidade. E tem gente que está morrendo para adquiri-lo em troca de uma vida com Deus. Desperdiça a vida com Deus, não tem tempo para a vida com Deus, porque quer construir as coisas dessa terra. O trabalho dignifica o homem, mas deixe que isso não atrapalhe a sua vida com Deus, porque esse homem está cheio do recurso, com posses para poder ter produtos para embalsamar rei. Mas Jesus fala: você precisa nascer de novo. Então os nossos recursos, o dinheiro não garante a nossa salvação. Não tem como comprar. Pode comprar uma cama boa, pode comprar uma casa boa, pode comprar um carro bom, mas não consegue comprar a nossa eternidade, aonde eu e você estamos colocando o nosso coração, porque ali está o nosso tesouro. Não pode. A gente olha para a vida de Nicodemos e aprende que a intelectualidade é importantíssima. Gente, como é bom, como é gostoso, eu amo, eu tenho prazer em estudar, em aprender, eu tenho como hobby ler. Assim, o que você quer fazer? Quer assistir um filme? Eu gosto de ler, eu amo ler. Mas a teologia ou qualquer outra intelectualidade não pode fazer eu e você uma nova criatura. Você pode estar cheio de diploma lá, mas quando a trombeta tocar, aqui o diploma, não tem nada, é palha. Intelectualidade é importante, mas tanta gente que tem às vezes luz na mente, mas falta fogo no coração. Quanta gente conhece de Bíblia, mas não queima por Jesus. O seu coração não tem sede por Ele. É um conhecimento frio, apático, distante, intelectual, luz apenas da mente, mas falta o fogo no coração. Então a gente precisa entender: os nossos diplomas não podem garantir a nossa eternidade com Deus, e nem o meu e o seu conhecimento bíblico. Não importa se eu fiz 4 anos de teologia, se eu fiz pós-graduação A, B e C, não importa. Importa é o que eu faço com aquilo que eu aprendo. O que importa é o que eu faço com aquilo que eu ouço. É viver a palavra. É isso que nós estamos precisando. É de uma geração que não vive de discurso, mas carrega o Evangelho na vida.
O que o mundo está clamando não são para debates teológicos. Eu sou armínio, eu sou calvínio, o arrebatamento é antes, é depois, meu irmão. O que o mundo está procurando, o que Deus está procurando, são corações quebrantados, sedentos, que amam a sua presença, que carregam a sua presença, que tem sede da sua presença. O que o Senhor está procurando são verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso, os olhos do Senhor estão procurando. Não são os nossos diplomas, mas são sermões em sapatos. O que essa geração está procurando são sermões em sapatos. O que essa geração, o que o mundo está procurando, é que nós sejamos a Bíblia que eles vão ler. Nunca peguei numa Bíblia, mas eu ando com fulano de tal, eu conheço fulano de tal, a Bíblia está sendo lida na vida dele. É isso! Diga para quem está do seu lado: seja você a Bíblia que as pessoas vão ler. Seja você a Bíblia que as pessoas vão ler. O casamento dele carrega a presença de Deus. Esse homem é um empresário, mas é diferente. Esse homem é um profissional, é um funcionário, mas é diferente. Ele carrega a presença de Deus. Sermões em sapato é sair daqui ouvindo sobre novo nascimento e carregando isso. É ouvir sobre intimidade com Deus e viver isso. Sermões em sapatos. Ser rico não pode comprar a nossa salvação. Os nossos diplomas não podem comprar a nossa salvação. A religião não pode comprar, garantir a sua salvação, porque não tem ninguém tão religioso aqui nesse lugar. Eu posso garantir, a partir de mim, como religioso era esse moço chamado Nicodemos. Não tem ninguém. O cara era do grupo de elite dos fariseus, de estudar, de respeitar estritamente. A religião pode ajudar talvez a sua família a ser moralmente melhor, está dentro de um padrão, de uma sociedade cristã legal, mas a religião não pode salvar. Não pode salvar. Minha família é tão... Não, essa placa dessa igreja, a gente vai dizer, eu faço parte, eu me tornei membro da igreja e tal. Isso não garante a nossa salvação, porque não tem religião que pode regenerar o homem. Ele olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, permita-me parafrasear, tu és um cara intelectual, você conhece a palavra, você obedece estritamente aqui, religiosamente, você é um cara abastado, mas você precisa nascer de novo, porque o único que pode trazer a salvação, o único que pode trazer fogo no coração, o único que pode trazer propósito para a nossa vida, o único que pode garantir a nossa eternidade, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por meio dele que nós estamos aqui, e é por causa dele que nós estamos aqui, e é para ele que nós somos chamados para viver todos os dias. Somente Jesus pode salvar o homem, somente Jesus pode libertar o homem. Todas as técnicas são elementos auxiliares, mas Jesus, ele faz a transformação completa. Transforma, liberta completamente do adultério, liberta completamente da mentira, liberta completamente da pornografia, liberta completamente dos negócios escusos, liberta completamente de tudo aquilo que não agrada os céus. Ele tem poder de libertar. Pastor, eu tenho tentado e tenho caído, deixa eu dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu declaro sobre vidas aqui, pelo poder da palavra e pelo poder do nome de Jesus, que as cadeias que estão te aprisionando no mar de pecado, no lamaçal de pecado, serão quebradas desta noite, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele tem poder para transformar casamentos.
Ele tem poder para curar enfermos. Nós temos visto os testemunhos de pessoas, seja com câncer, seja qual é a enfermidade, sendo tocado, sendo restaurado, sendo restabelecido, porque o Jesus que nós servimos tem poder para curar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E as cadeias não vão permanecer. Não vão permanecer. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nova criatura. Nova criatura. E o que a gente precisa entender para finalizar essa breve reflexão é que no encontro com Jesus a gente aprende sobre o novo nascimento, que o novo nascimento é uma necessidade de todo homem. Não tem ninguém aqui, a partir daqui, ninguém, nem a partir de mim, cada um de nós, não tem ninguém que não precisa nascer de novo. Não tem ninguém aqui, ninguém. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos nascer de novo. Precisamos nascer pela água e nascer pelo Espírito. Jesus diz no verso 3: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o verso 7 ele diz no plural: é necessário que vocês nasçam de novo. É uma necessidade. E eu preciso trazer isso para o meu coração, independente se eu frequento uma igreja, se eu sou membro de uma igreja, se eu até toco, se eu canto, se eu prego, se eu sirvo, não importa. Olha para o Nicodemos, e ele precisou de ser confrontado contra isso. Eu preciso perguntar para mim mesmo, se hoje a trombeta tocar e Jesus chamar a igreja para o arrebatamento, ou me chamar em particular, será que eu tenho certeza da minha salvação e da minha vida eterna? Não é muita presunção eu ter certeza, não. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então há uma testificação do Espírito, uma convicção do céu no nosso coração, uma convicção garantida pela palavra. Então se essa noite você está ouvindo: não, mas eu sou filho de crente, eu participo de... Mas se Jesus voltar hoje, ou é necessário você, independente da quantidade de cultos que você já participou, hoje, nessa calada da noite, Jesus está dizendo: filho, é hoje o encontro contigo. É necessário nascer de novo. O nascimento é gerado pela água. O nascimento de... mas eu sou uma pessoa tão boa. A gente é salvo pela graça, não por obras. Eu faço isso, fala que Nicodemos fazia um monte de coisa. Não se trata de fazer, se trata de ser. Filho, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser filho. Então as obras de Nicodemos não podem salvá-lo, a religião de Nicodemos não pode salvá-lo, a bondade de Nicodemos não podia salvá-lo. Somente o novo nascimento podia livrar Nicodemos da condenação eterna. É necessário, talvez o Espírito de Deus está gritando em corações: é necessário nascer de novo. E aí o texto diz: ninguém pode nascer no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui especificamente a água é a palavra, é o que nós estamos liberando aqui. Então quando que o novo nascimento acontece? Pela palavra liberada. Se eu, pela graça de Deus, tenho a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra, porque um dia eu estava sentado e uma palavra foi liberada. Jesus mudou a minha vida de uma vez por todas. Uma palavra, porque a palavra é voz de Deus. A Bíblia é o único livro que a gente lê cujo autor está presente no momento da leitura. A gente está lendo aqui, o Espírito de Deus está aplicando no coração. E aplica, irmão, aplica mas no coração nosso, dentro da nossa realidade. Tem vezes, Corinthians, que a gente está ministrando, eu termino de pregar, irmão, mas a pessoa fala assim: não, pastor, essa parte falou comigo sobre isso, Deus falou isso. Eu falei: mas gente, eu não falei sobre isso, não. Eu falei nesse sentido, mas porque o Espírito Santo aplica a palavra no coração. O próprio autor, a palavra de Deus, ela é viva. Isso que você está ouvindo aqui não é minha voz simplesmente, sabe? Não é minha voz, é a voz do Espírito. A minha voz toca aqui, ó.
Talvez entre na sua mente um conhecimento, mas o Espírito Santo ele aplica no seu coração. O novo nascimento é gerado pela palavra. Você está nesse ambiente aqui, ô Nicodemos, com todas as suas virtudes e nobrezas diante da sociedade, mas Jesus quer fazer algo ainda mais profundo na sua história, e a palavra de Deus está envolvendo o seu coração nessa noite, porque Ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida, Ele quer fazer algo em ti, para que o mundo conheça que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Celebra Jesus, gente. Celebra Jesus com uma salva de palmas. Glorifica Jesus por quem Ele é. Palavra. Viva, eficaz, capaz de discernir o pensamento, o propósito do coração do homem. Essa palavra que tantas vezes eu li em momentos de aflição, e se hoje eu estou de pé aqui, é porque a palavra, oh glória, é que me sustenta, porque a palavra é a voz do próprio Deus. Você quer ouvir Deus falar contigo? Começa a abrir a Bíblia no seu secreto, você vai ouvir a voz de Deus. Fica procurando profecia em Belém. Se Jesus quiser falar com você, Ele leva o profeta até você, meu irmão. Se Ele quer falar, agora vai lá, vai para o seu secreto e começa a ouvir a voz do Todo-Poderoso. A voz dele é poderosa, a voz dele quebra os cedros do livro, a voz dele despede fogo, chamas de fogo. É a palavra, é a palavra. Essa palavra é tão poderosa. Essa palavra é tão poderosa, que o mundo foi criado pela palavra. Haja luz, a terra era sem forma e vazia, o caos começa a tomar forma pela palavra. Haja luz e houve luz, porque a voz de Deus é poderosa, e essa voz de Deus está ecoando no coração, e vai tirar a gente, eu quero declarar mais uma vez isso, de cavernas. Vai tirar a gente, essa voz de Deus vai tirar você dentro do seu quarto, que está pensando em tirar a sua vida, onde os seus pulsos estão cortados, onde você não vê alegria e trouxe sofrimento no seu físico por causa de uma dor que estava na alma. Mas a voz de Deus nessa noite está te arrancando do vale da morte. A voz poderosa de Deus está arrancando vidas nesse lugar, do vale da morte, porque o que Ele tem para você é vida, e vida com abundância, vida eterna, vida com Ele. Eu sinto Deus libertando pessoas aqui. Eu sinto o Espírito de Deus trazendo aqui, Jesus, trazendo sobre pessoas angustiadas, deprimidas, depressivas, pessoas com síndrome de pânico, pessoas com pensamentos suicidas. O Senhor está quebrando esses dardos do inimigo na sua mente, porque o Senhor vai gerando nessa noite sobre o seu coração vida. De você não vai fluir, de você não vai fluir morte, de você não vai fluir morte. O que vai fluir de você é vida, é vida, 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 vida. O novo nascimento é gerado pela palavra, e o novo nascimento é gerado pelo Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus, meu irmão, isso é uma bomba atômica. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da palavra, e se não nascer pela água, se não nascer pelo Espírito. O Espírito Santo vem e aplica a palavra no nosso coração. Ele traz consolo. Quando o povo de Israel no Antigo Testamento estava lutando, era Deus está conosco, Deus está conosco. Vem Jesus, Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Mas quando Ele sobe aos céus, Ele envia um Consolador, e já não é mais Deus conosco, mas é Deus em nós. Há um Espírito de Deus que age dentro de nós. Há um Espírito de Deus que você está no vale e você começa a glorificar o Senhor, porque o Espírito de Deus transforma o luto em festa.
O Espírito de Deus, Ele vem lá e apaga os nossos pecados, aquilo que nos aprisiona no mundo. Ele limpa, Ele lava, Ele nos regenera, Ele santifica, Ele nos liberta. E Ele não só faz isso, a obra da regeneração pela palavra, o Espírito de Deus vai trabalhando, e Ele vai não só limpando, não só tirando. Ah, Jesus, como diz aquela canção, pode vir a luz para vir aqui, é que como diz aquela canção, muda tudo de lugar. Ele vai mudando tudo de lugar quando a gente vai dando a liberdade, Ele vai mudando tudo de lugar. E eu quero dizer mais, que Ele não só organiza a casa, mas Ele enche a casa, Ele enche a casa. O Espírito de Deus vem e enche. Está lá todo mundo em Atos 2, todos reunidos no mesmo lugar, e a Bíblia diz que de repente o som de um vento começou a encher a casa. Línguas como de fogo foram distribuídas entre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo. Como nós cantamos, do nosso interior vai fluir rios de água viva. Sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Oh Deus, quem não nascer de novo como eu nasço, pela palavra e pelo Espírito. O vento sopra para onde quer. Todo aquele que é nascido assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito de Deus. Como acontece? E agora eu finalizo de fato. Está no Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 7. A palavra do Senhor assim nos diz. Havia, João 3, acharam, irmãos? Amém? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Vamos ler juntos, mesmo com versões diferentes? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais uma vez, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Faz sentido, né? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Deixa eu ler mais 2 versos aqui. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes? Na verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitam o nosso testemunho. Agora o verso de número 16, vamos lá, vamos ler bem forte juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora sem ler, vamos falar juntos, 2, 3 e... Porque olha aí, gente, todo mundo sabendo de cor. Que o Espírito de Deus fale ao nosso coração através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus. João 3,16, a narrativa que começa de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. João 3,16, como nós comprovamos aqui, é um texto que é conhecido por todos nós de cor e salteado. E realmente ele carrega uma mensagem poderosíssima, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João não conseguiu descrever
a imensidão desse amor, a dimensão desse amor, de tal maneira que deu um amor, porque o amor é o que o amor faz, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.